começando mais um tópico do dia, certo? Então, vamos trazer alguns temas interessantes e fica a dica. Vamos estudar para compreender o cenário atual do nosso mundo. Sem isso, a gente não consegue conectar as coisas, certo? Então, o primeiro tópico que vamos trazer é o reconhecimento do SUS e do Pix através do México, da Colômbia, certo? Então fica a dica. Vamos conhecer o nosso universo, né, de conexão das Américas, certo? Já que tudo caminha para isso, para que o país se torne uma referência no mundo, tá bem? Então fica a dica, vamos estudar. Gringos imitando. Gringos imitando. Vocês viram que notícia maravilhosa que o México está copiando o nosso SUS, vai copiar, vai lançar um sistema universal de saúde. Deixa eu pegar aqui a notícia para vocês. Eu achei tão bacana, né? Ela anunciou hoje que é uma proposta inspirada no modelo brasileiro. Eu vou colocar o vídeo dela que está em espanhol, mas eu quero dar uma geral para vocês antes de colocar. Tem legenda, dá para entender perfeitamente, tá? O presidente do México, Cláudia Sheinbaum, anunciou a decisão de implementar um sistema universal de saúde inspirado no modelo brasileiro do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Segundo o governo mexicano, a iniciativa ganhou força após conversas recentes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentou a experiência brasileira na garantia de acesso amplo e gratuito à saúde. Como parte desse movimento, o ministro da Saúde do Brasil, Alexandre Padilha, e o secretário de Saúde do México, David Kershenovich, assinaram nessa semana um acordo de cooperação para a troca de experiências e desenvolvimento conjunto de políticas públicas na área. A proposta mexicana busca transformar o acesso à saúde no país, permitindo que qualquer cidadão seja atendido em serviços públicos, independentemente de estar vinculado a sistemas de seguridade social. Vejam só, coloca aí, por favor, o vídeo da Cláudia Caian. El día de hoy estamos anunciando algo muy relevante. Va a salir un decreto presidencial que crea el Servicio Universal de Salud en México. El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. Que si se es derechohabiente del IMSS, se puede ir al ISSSTE o al IMSS Bienestar. Que si se es derechohabiente del IMSS Bienestar, pueda irse al IMSS o al ISSSTE. ¿Qué ventaja tiene esto? Eficientamos el sistema. No se requiere tener tantos equipos para todas las instituciones de salud, sino que se pueden compartir servicios. ¿Qué cosas tienen que ocurrir para que esto sea posible? Se tienen que hablar los tres sistemas de salud. Tiene que haber bases de datos compartidas con la autorización, evidentemente, de la persona. ¿Por qué? Porque si yo voy al IMSS y soy del ISSSTE, pues el médico que me va a revisar debe tener acceso al expediente médico de la persona. Para todo esto, vamos a ir por pasos. Lo primero es credencializarse en el Servicio Universal de Salud para que podamos tener acceso a ello. La credencialización va a llevar más de un año, porque estamos hablando de 130 millones de mexicanos. Nos vamos a ir preparando y todos van a ser credencializados. A nadie le va a faltar su credencial. ¿Cuándo se van a notar los primeros beneficios? En enero del 2027 ya va a haber servicios de salud que puedan compartirse entre los tres sistemas. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Fortalecer los sistemas de salud. Desde que estaba el presidente López Obrador y ahora estamos contratando médicos especialistas para que no haya falta de personal de salud. Tenemos que tener garantizado que haya medicamentos en todos los hospitales y centros de salud. Tenemos que garantizar que todos los quirófanos de todos los hospitales funcionen. Y tenemos que garantizar más hospitales y más centros de salud. ¿De qué va a ir acompañado todo este proceso? De una aplicación digital en el teléfono.
donde si yo ya tengo mi credencial de salud, a partir de enero voy a poder tener mi expediente médico, mis análisis de laboratorio, información de qué clínica me corresponde, si requiere una cita para una revisión. Voy a poder acceder a los servicios de urgencia de cualquiera de las áreas para determinados padecimientos. Y esta aplicación va a tener también una serie de sugerencias, orientaciones, utilizando inteligencia artificial para la salud. ¿Y cómo nos estamos preparando? Iniciando con el proceso de credencialización al Servicio Universal de Salud. Es el mejor modelo que podemos seguir para garantizar el derecho a la salud. Y ya estamos en condiciones de iniciar todo este processo. Que maravilha! Igualzinho aqui, né, que a gente tem o aplicativo do SUS no celular. E pode marcar consultas e só melhora, né, gente? Só melhora. Não é maravilhoso a gente ter um país que é exemplo para o mundo todo na área de saúde? Na área de saúde, não é na área de armas, não é na área de guerras, não. Na área de saúde. Maravilhoso, né? E não é só isso não, viu? Os gringos também estão querendo copiar. Os gringos estrangeiros, vai, que gringo em geral a gente usa para americano, né? Estadunidense. Os gringos estão querendo copiar também o nosso Pix. Hoje tinha um vídeo muito bom da Al Jazeera em espanhol, tecendo loas e falando como que o Pix no Brasil está fazendo com que o Mastercard, a Visa, né, estejam perdendo dinheiro. Sorry, né? E aí, gente, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tá querendo abrir Pix lá também. Olha o exemplo que o nosso país está dando ao mundo. Não é maravilhoso isso? Coloca aí, por favor, Caian. É a matéria sobre o Petro. Após relatório dos Estados Unidos, Petro pede que o Brasil estenda o Pix para a Colômbia. O presidente colombiano defendeu a ferramenta de pagamentos após a Casa Branca classificar o mecanismo como prejudicial às empresas americanas. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, manifestou interesse em implementar o Pix no país. A manifestação foi feita uma publicação no X. Peça ao Brasil que estenda o sistema Pix à Colômbia. A mensagem foi publicada em uma resposta a um outro post, o qual mencionava o posicionamento crítico de Donald Trump ao Pix. Na semana passada, o relatório divulgado pela Casa Branca se referia ao mecanismo de pagamentos como uma ferramenta prejudicial às empresas de cartão de crédito, Visa e Mastercard. Na mesma publicação, Gustavo Petro também afirmou que a lista de sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros é inútil, pois deixou de ser uma ferramenta de combate ao tráfico de drogas. Né? Então, assim, o Pix, gente, vai ser copiado por muitos países. Se a Colômbia fizer, vai ser o primeiro, mas é uma tendência mundial. Para que você precisa de atravessadores se você pode pagar direto do seu banco? Né? Direto do seu banco, uma compra. Direto. Quando sair o Pix parcelado, então, aí que essas empresas vão chiar. Mas olha, como brasileira e patriota de verdade, eu fico orgulhosa com os gringos copiando o que está se fazendo aqui. O que é bom, né? O que é bom, é um modelo bom. Por que não vão copiar? Se o modelo é bom, se o SUS é maravilhoso, né? Se o Pix é bom, por que não vão copiar? É o Brasil dando exemplo para o mundo. Oi, tudo bem? Continuando o nosso diálogo, né? Afinal de contas, o canal Sou Barbarense traz diálogos, traz percepções de mundo, né? E conexões, certo? Então, um tema que a gente vai trazer agora mesmo é a sugestão que Lula deu aos BRICS, certo? Uma ideia muito interessante que vale a pena a gente ouvir, certo? E hoje, com as tecnologias, né, com o universo
de conexões, fica tudo mais claro, certo? E, no entanto, isso requer uma leitura transdisciplinar das coisas, que muitas das vezes as pessoas não compreendem, não querem estudar, certo? Mas é importante a gente estudar. Estudar faz parte da vida. Eu mesmo sou um estudante constante. Eu estou estudando todas as ferramentas, todas as possibilidades de um olhar transdisciplinar das coisas. Lula aprontou de novo. Lula propõe que o BRICS seja maior que o G20. Será que isso é possível? A fala não veio em qualquer momento, nem em qualquer lugar. Ela foi feita durante uma visita estratégica à Índia, cercada por líderes de países que hoje já não aceitam mais ficar na periferia das decisões globais. Luiz Inácio Lula da Silva não soltou essa ideia por impulso. Ele colocou na mesa uma visão clara de futuro. Um mundo onde o eixo econômico deixa de ser controlado por poucos e passa a ser disputado por muitos. E quando ele fala que o BRICS pode substituir o G20, ele não está só comparando blocos. Ele está mexendo diretamente na estrutura de poder global. O que Lula está fazendo aqui é mais profundo do que parece. O G20 sempre foi visto como o grande espaço onde as decisões econômicas globais são discutidas, mas, na prática, ainda carrega o peso das potências tradicionais. O BRICS, por outro lado, nasce com outra lógica, reunindo países emergentes, economias em crescimento e uma população que representa quase metade do planeta. Quando Lula defende o fortalecimento desse bloco, ele está dizendo de forma direta que o centro de gravidade do mundo está mudando. E mais do que isso, que o Brasil quer estar no meio dessa mudança, não assistindo de fora, mas ajudando a liderar. E não é só discurso bonito. Quando você olha quem compõe o BRICS hoje, o tamanho disso começa a ficar mais claro. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e uma expansão que inclui países estratégicos como Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes. Isso não é pouca coisa. Estamos falando de energia, de população, de produção, de mercados gigantescos e, principalmente, de interesses comuns que começam a se alinhar contra um modelo antigo de concentração de poder. Lula percebe isso e tenta transformar esse potencial em algo concreto, algo que vá além de reuniões e declarações. Ao mesmo tempo, ele deixa claro que essa proposta não é sobre confronto direto, mas sobre reposicionamento. Quando ele fala em fortalecer o BRICS, ele também fala em união entre países do Sul global, em cooperação, em negociação em bloco para não sair perdendo diante das grandes potências. É uma leitura estratégica de quem entende que negociar sozinho, nesse cenário, significa ter menos força. E quando vários países se juntam, o jogo muda completamente. O que antes era pressão, passa a ser negociação. E tem um detalhe que chama a atenção. Lula reconhece que essa movimentação incomoda. Ele mesmo menciona que os Estados Unidos têm preocupações com o BRICS, principalmente pelo peso da China dentro do grupo. Isso mostra que a proposta não está passando despercebida. Pelo contrário, ela está sendo observada com atenção por quem sempre esteve no topo da hierarquia global. E quando uma ideia começa a incomodar quem está no topo, é porque ela tem potencial real de mudança. No fundo, o que Lula está fazendo é tentar acelerar um processo que já está em andamento. O mundo está deixando de ser unipolar, dominado por poucos, e caminhando para um cenário mais distribuído, com vários centros de poder. O BRICS entra exatamente nesse movimento e Lula tenta posicionar o Brasil como protagonista dentro desse novo desenho. Não como figurante, não como aliado secundário, mas como alguém que participa da construção dessa nova ordem. E é aí que entra o ponto mais importante de tudo isso: visão. Enquanto muitos líderes ainda reagem ao que está acontecendo, Lula tenta antecipar. Ele olha para o crescimento dessas economias, para a necessidade de cooperação entre países emergentes e para o desgaste do modelo atual, e transforma isso em proposta. Pode não acontecer da noite para o dia, pode enfrentar resistência, pode gerar tensão, mas uma coisa é certa: não é uma ideia jogada ao vento, é uma direção. No fim das contas, a pergunta continua no ar, e ela é mais importante do que parece. O BRICS realmente pode se tornar maior que o G20? Ou estamos apenas assistindo ao início de uma mudança que ainda vai levar tempo para se concretizar? O fato é que o debate já começou,
E quando esse tipo de debate começa, dificilmente ele volta atrás. O fato é que quando uma proposta como essa surge, ela não pode ser analisada apenas pelo que foi dito, mas principalmente pelo que ela representa dentro do jogo de poder global. Quando Luiz Inácio Lula da Silva fala em um BRICS mais forte que o G20, ele está, na prática, questionando quem tem o direito de decidir os rumos da economia mundial. E isso mexe com interesses gigantescos, porque o G20 sempre funcionou como um espaço onde as grandes potências mantêm controle indireto sobre decisões estratégicas. Mudar isso não é só reorganizar fóruns, é mexer na hierarquia global que existe há décadas. E é exatamente por isso que essa proposta ganha um peso muito maior do que parece à primeira vista. O BRICS não é apenas um grupo de países, ele está se transformando em uma plataforma de articulação política, econômica e até estratégica entre nações que por muito tempo ficaram à margem das decisões globais. E quando esse grupo começa a crescer, incorporando novos membros com peso energético, comercial e geopolítico, ele deixa de ser um bloco simbólico e passa a ser uma força real. Países como Arábia Saudita e Irã, dentro da mesma estrutura, mostram que existe algo novo sendo construído, algo que vai além das diferenças tradicionais. Ao mesmo tempo, existe uma mudança silenciosa acontecendo no campo econômico que reforça essa movimentação. O comércio entre países do BRICS tem aumentado, acordos começam a ser feitos em moedas locais, e a dependência de estruturas financeiras tradicionais começa, lentamente, a ser questionada. Isso não derruba o sistema atual de uma vez, mas cria fissuras, pequenas mudanças que, ao longo do tempo, podem alterar o funcionamento do próprio sistema global. Lula enxerga isso e tenta posicionar o Brasil como parte ativa dessa transformação, não apenas acompanhando, mas participando da construção. E quando você junta tudo isso, começa a entender por que essa fala causa tanto impacto. Não é sobre substituir o G20 de forma imediata. É sobre construir uma alternativa que, com o tempo, possa ter o mesmo ou até maior peso. E essa construção não acontece com pressa, ela acontece com estratégia. É ampliar membros, fortalecer relações, aumentar comércio interno, criar mecanismos próprios e, principalmente, consolidar confiança entre os países envolvidos. Isso leva tempo, mas quando ganha tração, se torna difícil de parar. Só que existe um outro lado dessa história que não pode ser ignorado. Toda vez que um novo polo de poder começa a surgir, ele gera reação. As potências tradicionais não assistem a esse tipo de movimento de forma passiva. Elas observam, analisam e, quando necessário, atuam para proteger seus interesses. Isso pode acontecer através de pressão econômica, influência política ou até mudanças nas próprias estratégias internacionais. Ou seja, o crescimento do BRICS não acontece em um ambiente neutro, ele acontece em meio a uma disputa constante por espaço e influência. E é aí que o papel de Lula ganha ainda mais destaque, porque ele não está apenas defendendo uma ideia, ele está tentando construir pontes dentro de um cenário extremamente sensível. Ele fala em fortalecimento do grupo, mas evita transformar isso em confronto direto, mantendo uma linha de discurso que equilibra a ambição com pragmatismo. Isso é fundamental, porque um movimento brusco poderia gerar resistência imediata, enquanto uma construção gradual permite que o bloco cresça sem provocar rupturas abruptas. Outro ponto que merece atenção é o fator demográfico e econômico do BRICS. Quando Lula menciona que o grupo representa quase metade da população mundial e uma fatia significativa do PIB global, ele está trazendo um argumento difícil de ignorar. Não se trata apenas de discurso político, são números que mostram um potencial real. Se esses países conseguirem alinhar interesses de forma consistente, o impacto no cenário global pode ser profundo, principalmente em áreas como comércio, energia, tecnologia e segurança alimentar. E enquanto isso acontece, o Brasil tenta se posicionar como um dos principais articuladores desse processo. Não apenas como membro, mas como alguém que ajuda a dar direção. Lula utiliza sua experiência diplomática para fortalecer relações, abrir diálogo e criar um ambiente onde o país possa exercer influência. Isso não significa controle absoluto, mas significa presença ativa, algo que já faz diferença em um cenário tão competitivo. No fundo, o que está sendo construído aqui é uma disputa silenciosa pelo futuro da ordem global.
De um lado, estruturas consolidadas, com décadas de influência e poder acumulado. Do outro, um grupo em expansão, buscando espaço, voz e protagonismo. Lula percebe que esse movimento não é temporário e tenta posicionar o Brasil dentro dele desde agora, antes que o cenário esteja completamente definido. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. Não se trata apenas de saber se o BRICS vai superar o G20 amanhã ou daqui a 10 anos. A questão real é entender que o mundo está mudando. E quem se posiciona cedo nesse tipo de transformação tende a ter vantagem. Lula está jogando nesse tempo, olhando não só para o presente, mas para o que pode vir a ser o novo centro de poder global. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que o BRICS tem força real para superar o G20? Ou isso ainda está muito longe de acontecer? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender esse jogo. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas análises.